Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Para quem está chegando no canal agora, eu sou a Nath e aqui eu compartilho um pouco da minha vida financeira, de minimalismo, das minhas dívidas e da minha tentativa de me manter longe delas. E para quem já está aqui há mais tempo, sabe que às vezes eu trago alguns assuntos mais variados, né? Mas que fazem parte do que eu acredito e eu gosto de conversar com vocês. E o vídeo de hoje é sobre isso também. Eu li uma frase que me deixou pensando muito e através dessa frase eu fiz uma releitura de várias coisas que acontecem e que estão acontecendo na minha vida e eu queria dividir esse momento com vocês. Então, eu li em algum lugar, né, na internet, uma frase que dizia assim: você já tem tudo o que precisa, pare de comprar. E aí eu li, reli e comecei a pensar sobre, né? Quantas vezes a gente é bombardeado por informações, seja na internet ou em conversa com amigos, e a gente fica com vontade de comprar, de consumir, de viver aquela experiência, né? E às vezes aquilo nem é uma coisa que faça tanto sentido pra gente, mas naquele momento que a gente tá ansioso ou desmotivado, aquilo parece que a gente enxerga com outros olhos, né? E eu comecei a refletir sobre isso, porque eu vivo, né, o minimalismo, eu conheci o minimalismo há uns 12 anos atrás, né, 2013, mais ou menos por essa época de 2013, né? E naquela época foi uma revolução na minha vida. Eu era uma pessoa muito consumista, eu vivia com um salário mínimo, mas eu morava com os meus pais, então meu dinheiro era todo para mim e eu comprava muito, sabe? Eu tive uma infância que foi mais restrita, né? A gente não tinha dinheiro. Somos em duas irmãs, né? Duas filhas só. Então, minha irmã mais velha ganhava uma roupa quando estava precisando demais e aquela roupa passava para mim anos depois, né? Não importa se aquilo era o que eu queria, se era da cor que eu gostava, era o que tinha e a gente vestia muito feliz, né? Às vezes a gente queria uma coisa diferente, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga que usava uma marca chamada Lilitra Repelitra. E ela se vestia toda com aquelas roupinhas fofinhas e eu usava umas roupas assim que já tava totalmente fora da moda, sabe? Porque minha irmã é 4 anos mais velha do que eu. Então, as roupas já eram bem batidas, sabe? Bem usadas, às vezes com uma manchinha. Mas enfim, eu ficava com vontade de ter aquela roupa, mas não era uma coisa que me abalava muito, sabe? Eu tinha consciência de que meus pais trabalhavam demais pra gente ter o mínimo, né? Então, depois dessa fase de criança, né, veio a adolescência. E na adolescência, quando eu entrei na adolescência, lá pelos meus 13 anos, meus pais estavam bem de vida. Eles tinham bastante dinheiro, né? Meu pai é empreendedor e as coisas estavam dando super certo para ele, a gente estava bem desapertado, né? E eu tive um início de adolescência bem diferente, assim, eu podia comprar coisas e nesse comprar coisas eu acabei fazendo amizades, que hoje eu vejo que eram amizades porque eu podia proporcionar coisas, né? Meu pai oferecia carona pra gente, nos levava nos lugares de carro pra gente não ter que caminhar e pra gente voltar em segurança, né? Então era um dos únicos pais que fazia isso e bastante gente andava comigo. Eu também pagava muitos lanches, né? Chocolate, pipoca na rua, refri, salgadinhos, porque eu tinha e eu me lembrava da época que eu não tinha. Então eu não deixava ninguém comigo perto de mim que não tivesse dinheiro deixar de consumir, né? E aí, lá pelos meus 15 anos, né, uns 2 anos depois disso, a gente voltou a ficar com dinheiro bem apertado, porque como meu pai era empreendedor, ele levou um calote, né? Um cliente fez uma compra muito alta, assim, tipo, mais de 100 mil reais, e não pagou. E meu pai tem pavor a dívidas e a nome sujo, então a gente vendeu muita coisa para conseguir quitar essa dívida do pai. E a gente baixou de novo o padrão, assim, bastante, sabe? Eu tinha 15 anos e eu não tive, obviamente não tive festa, não tive anel, não tive presente especial. Eu pude convidar uma amiga minha
para jantar conosco lá em casa. Eu tenho a foto até hoje dessa janta. Minha mãe fez uma galinha estrabelada, que é um frango desfiado com queijo, requeijão e batata palha. E essa amiga podia levar uma só, né? Essa amiga jantou comigo lá em casa. E também nessa época dos meus 15, né? Eu já tinha perdido bastante amizades, né? Porque quando eu comecei a parar de pagar, quando eu precisei de alguém pagasse para mim, não necessariamente que alguém pagasse, mas quando eu não ia no rolê, porque eu não tinha dinheiro, as pessoas diziam, ah, beleza, no próximo tu vai então, sabe? Ninguém nunca ofereceu para pagar e eu jamais pedi também, porque eu sabia que eu não ia ter como devolver esse dinheiro, né? E se eu não, e era uma superficialidade, né? Se não era uma coisa tão necessária, então eu não podia gastar dinheiro dos meus pais nisso, né? Então, nessa época eu já tinha perdido várias amizades, né? As pessoas não se importavam de eu não ter dinheiro para ir nos lugares e diziam, ah, beleza, na próxima tu vai. E eu fui me afastando, me afastando, me afastando. E quando eu tinha, né, nesse dia do meu aniversário de 15 anos, eu tinha duas amigas. Uma não pôde ir por outros motivos, né? Acho que a avó dela estava doente, agora não me lembro, faz bastante tempo, gente. E a outra foi. Então, depois dessa época, né, aí quando eu tinha acho que uns 18, eu comecei a trabalhar e meus pais nunca deixaram a gente ajudar financeiramente em casa, né, eles se apertavam e eles pagavam sozinhos, né, luz, água, mercado, a gente nunca morou de aluguel. Meus pais já viveram de aluguel, mas quando eu nasci, a casa já era própria, então eu nunca passei por essa parte de morar de aluguel com eles, né. Então, pelo menos o teto era garantido. E quando eu tinha uns 18, eu comecei a trabalhar e eu tinha uma amizade em outra cidade, que era uma menina com mais condições do que eu. Então, quando a gente se encontrava, o meu dinheiro ia bastante para acompanhar, né, essas saídas. Mas, sabe, faz parte, né? Não era uma pessoa que vivia além das condições dela, era eu que tinha um pouco menos de condições. Mas eu gostava de fazer parte, né? Acho que nessa idade a gente gosta muito de fazer parte de alguma coisa, de se sentir pertencendo, de se sentir igual, né? Então, dos meus 18 para frente, até os 20 e poucos, 25, eu acho, 26, 25, eu acho. 24, 25. Eu gastei bastante com roupas, com festas, com shows. Eu adoro show, né? De bandas, de músicos, né? Então, eu gastei bastante com isso. E como eu sou uma pessoa muito medrosa, eu tenho muito medo de ser assaltada ou de alguma coisa do tipo, eu também sempre gastei bastante com táxi. Na época não tinha Uber. E para voltar para casa em segurança quando meu pai não podia me buscar, né? Então, isso era uma coisa para mim essencial, era inegociável, né? Se eu vou sair, eu tenho que ter dinheiro pelo menos para voltar segura para casa. Não me arrependo, foram fases, né? E quando eu conheci o minimalismo, em 2013, eu vi que eu estava vivendo uma vida que não era exatamente a vida que eu sonhava, né? Eu me arrumava, comprava roupas, perfumes e maquiagem, ia toda bonita pra festa. Daí eu chegava lá, tinha um monte de gente bebendo, outras já bem alcoolizadas, e às vezes tocava umas músicas meio nada a ver, assim, que não era o meu estilo de música. E aí lá por umas 4 da manhã, eu não sei aí, mas aqui começa, né, depois da 1 e vai até 6 da manhã essas festas. Então lá pelas 4 da manhã, que tava na metade da noite, né, fazia pouco que eu tinha chegado na festa, eu já tava cansada, com vontade de ir embora, eu já não tinha gostado. E aí eu comecei a ver que não era a minha programação, sabe? Que eu tava fazendo coisas porque as pessoas da minha idade faziam, né? E aí, quando eu conheci o minimalismo, isso ficou mais claro para mim. Eu vi que realmente eu estava indo para festa e gastando dinheiro que não me deixava tão feliz. Eu ficava mais feliz quando eu podia levar meu sobrinho no cinema, né? Não tem cinema na cidade que a gente morava, né? Que a gente morava juntos, mas a gente ia para a cidade vizinha e assistia filmes, ia na feira do livro da cidade, ele adorava, né? Ele era pequeno. E ele adorava esses passeios e eu podia proporcionar para ele comprar livros, fazer uma caminhada diferente, num lugar diferente, né? E em eventos que na nossa cidade, que é bem pequenininha, não tem. Então eu acabei me afastando, eu já tinha nessa época mais amigas novamente, eu acabei me afastando. Não que a gente tenha que ter amigos que façam exatamente o que a gente faz,
mas eu me sentia cobrada, sabe? Tipo, ai, tens que ir na festa comigo. E eu ficava, ai, não tô afim, gente, e agora? E aí eu fui umas 2 vezes contrariada e depois eu falei, cara, não vou mais. Então, algumas amizades acabaram se afastando, né? E outras eu sei que se afastam normalmente, porque a gente tem uma vida corrida e a vida com responsabilidades diferentes, é difícil da gente se manter todo mundo unido, né? Eu carrego várias amigas no meu coração, mas elas ficaram na cidade onde eu morava, nessa cidade onde eu moro há 10 anos. Eu não consegui fazer amizades. Na verdade, eu fiz uma amiga só, mas algumas coisas aconteceram e eu acabei me afastando, né? Achei melhor me afastar. Então, aqui eu não tenho amigos, né? Aqui minhas programações são com o marido e tá tudo certo. Voltando a falar sobre o consumir, que eu acabei dando uma boa esticada. Eu li essa frase, né, de que você já tem tudo o que precisa, não compre mais nada. E eu fiquei pensando em quantas vezes a gente vê uma blusa diferente, um calçado diferente, um brinco, e a gente fica pensando que aquilo é uma necessidade na nossa vida e a gente não consegue enxergar de um outro jeito, né? E aí a gente vai lá e compra e gasta e pensa, ah, é só R$ 20, é só, no caso de um brinco, né, de uma biju, é só R$ 100 no caso de uma blusa ou 200 no caso de um sapato, né, tá tudo tão caro. Só que no final, quando a gente vai somar, dá um valor bem alto, né? 20 aqui, 30 ali, 100, 200, dá um valor alto numa coisa que não mudou a nossa vida. A gente segue no mesmo trabalho, a gente segue sendo a mesma pessoa, a gente segue às vezes, né, com as mesmas atitudes e era só uma coisa que nos fez gastar, né? Eu recentemente, né, agora das eleições, eu acho, de outubro do ano passado pra cá, eu saí do Instagram, porque aqui é uma cidade muito pequena e a política aqui é muito suja, gente, muito suja. As pessoas se ofendem, assim, pro lado pessoal, sabe? E então eu resolvi sair das redes sociais, porque eu não tava com vontade de ver isso. Eu me sinto decepcionada quando eu vejo pessoas inteligentes tendo esse tipo de atitude, então eu prefiro não ver. Eu acabei saindo e eu percebi que me deu menos vontade de consumir coisas, porque eu não estou sendo bombardeada por anúncios de loja, né, de perfis que eu nem seguia, mas que ficam ali o patrocinado aparecendo sempre. Eu não estou mais sendo bombardeada por lojas, eu não estou sendo bombardeada por amigas comprando coisas, por perfis que às vezes a gente nem segue, mas eles estão ali na nossa linha do tempo, né? Então eu acabei deixando de consumir bastante coisa porque eu parei de me sentir influenciada. Eu sei que a responsabilidade é só nossa, não é de uma rede social, mas tem dias que a gente não tá legal e que a gente ver uma coisa assim nos influencia. Por mais que tu tenha consciência das tuas prioridades, das tuas necessidades, tem dias que tu te sente influenciado, até mesmo com alimento, né? Tu vê todo mundo sendo feliz ali, comendo fora, e aí tu tá comendo em casa, faz 2 meses que tu não sai de casa para comer, e aí tu te sente frustrado. A comparação, ela acontece mesmo que a gente não se dê conta, né? E eu acho isso muito complicado. Eu não sou psicóloga, eu não estudo nada nessa área, mas é uma realidade que eu vivo, né? Várias vezes eu deixo de comprar e várias vezes eu me sinto tentada a comprar porque eu vi alguém que tá com um sorrisão no rosto usando aquilo e lá dentro do meu inconsciente eu acho que eu penso que eu vou ser mais feliz se eu consumir aquilo, se eu comprar aquilo. E na verdade são só coisas, né? A menos que tu esteja precisando de um fogão para cozinhar, de uma geladeira para manter as tuas coisas aquecidas, de uma cama porque a tua quebrou e realmente não tem como tu dormir nela. Todo o resto tu não precisa consumir. Tu não precisa de um esmalte novo, tu não precisa de uma blusa nova, tu não precisa de uma meia nova, de um tênis novo. Se tu tem um par de tênis e se tu usa esse tênis, ele já é suficiente para ti, né? Eu falo isso de uma maneira bem geral, assim, mas, claro, cada caso é específico, né? Se tu só tem um e aquele tênis furou, tu vai precisar de outro. Se tu realmente usa tênis. Se tu não usa tênis, tu não vai precisar, né? Às vezes a gente vê vídeos na internet de 10 peças essenciais num armário e aí a pessoa mostra um blazer. Gente, na minha realidade não cabe um blazer. Eu vou usar um blazer onde? Na escola? Não, eu estudo. Eu trabalho numa escola pública.
Eu sei que eu posso me vestir melhor, mas não faz parte da minha realidade um blazer. Eu tenho alunos que vão se gripar e que vão limpar o nariz em mim. Essa é a minha realidade. Eu não vou em eventos sociais que eu precise usar um blazer. Eu amo calça de alfaiataria e eu uso calça de alfaiataria para trabalhar, porque eu acho que me dá um movimento melhor para agachar, para amarrar o tênis da criança, para pegar o lápis que caiu no chão. Mas o blazer, ele não faz parte da minha vida. E aí as pessoas mostram que é essencial tu ter um blazer de tons claros e outro de cores escuras. Gente, na minha realidade não cabe. Um escarpão na minha realidade não cabe. Eu moro na praia. Como eu vou usar um salto fino? Né? A maioria dos escarpãs são com salto fino, agora tem alguns com salto bloco, mas eu não enxergo eles como escarpã, embora seja o nome deles. Não cabe na minha realidade. Eu não posso usar um calçado que seja furadinho, que tenha várias tiras e que ele seja baixinho, porque a areia vai entrar, meu pé vai ficar colado na areia, meu pé vai ficar sujo. Não cabe na minha realidade. Então, muitas vezes a gente vê coisas que nos dão vontade de consumir, mas não cabem na nossa realidade e geralmente a gente não vai precisar dessas coisas. Essas coisas a gente consegue viver sem elas. Eu já comentei em outro vídeo, mas para quem tá chegando aqui agora, né, há menos tempo, me acompanha aqui no canal, eu faço uma lista de prioridades e eu não compro antes de um mês. Aquele item tem que ficar na minha lista por no mínimo um mês e eu vou analisando e geralmente lá pelos 10 dias eu já consigo cortar aquele item porque eu vejo que ele era uma vontade, ele não era uma necessidade, tá? Eu sei que a gente não precisa comprar também só o que é necessário, mas tem tantos lugares pra gente colocar o nosso dinheiro, né? Quando a gente fica colocando em coisas, essas coisas nos afastam do nosso futuro, do dinheiro que a gente quer ter no futuro, né? A minha meta é parar de trabalhar cedo, de conseguir me aposentar ainda jovem, ainda bem de saúde, para poder viver melhor, né? Eu sei que minha rotina de trabalho é menor e eu já tenho uma qualidade de vida muito boa, já tenho muito tempo disponível, mas eu quero chegar nessa fase de não ter horário para almoçar, de não precisar me preocupar se é segunda ou se é sábado, né? De estar livre, de me sentir livre. Tá? Eu posso, quem sabe, trabalhar de voluntária na escola, pegar uma turminha de alfabetização num horário inverso e ir lá trabalhar, dar o meu conhecimento, mas eu não preciso ficar presa nisso, sabe? Eu me sinto presa no trabalho. Embora eu ame meu trabalho, eu me sinto presa porque eu tenho horários e eu tenho responsabilidades para cumprir. E eu não quero isso para minha vida toda. Eu quero chegar nos 50 anos e poder parar e falar, ó, o dinheiro que eu tenho é suficiente e agora eu vou fazer outras coisas. Agora eu vou fazer nada ou vou fazer outras coisas. Então, cada brinco que eu compro, que é uma porcariazinha, me afasta mais da minha aposentadoria. Cada blusa que eu compro dizendo que, eu preciso dessa blusa, e na verdade eu tenho outras para vestir, com outras cores ou com outros formatos, essa blusa me afasta da minha aposentadoria, me afasta da vida que eu quero ter daqui a uns anos. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, acabou ficando longa, porque eu falo pra caramba, principalmente quando eu não tenho um roteiro, né? Eu vou falando. Esse vídeo acabou ficando longo, mas eu queria dizer isso para vocês. Repensem o consumo de vocês. Repensem aonde está indo o dinheiro e o tempo de vocês. Porque como a gente trabalha, o nosso dinheiro, ele custa o nosso tempo, né? Aonde vocês estão investindo o tempo de vocês e o dinheiro de vocês? Realmente vocês precisam? Ou vocês estão sendo influenciados a consumir alguma coisa que talvez daqui a 10 anos não vai fazer diferença, né? Daqui a 10 anos não vai fazer diferença se eu tenho 5 blusas ou 10. Se eu tive 2 brincos ou 20 brincos. Se eu tive uma bolsa ou 2 bolsas. Daqui a 20 anos, 10 anos, eu nem vou me lembrar disso. Eu vou me lembrar dos lugares que eu conheci, de restaurantes que eu fui diferentes, que eu não conhecia. Eu vou me lembrar de experiências, eu vou me lembrar de pessoas, mas eu não vou me lembrar de roupas. E eu acho que vocês também não. Então fica esse convite à reflexão de vocês, fica a minha reflexão aqui registrada, de que a gente não precisa consumir tanto, de que a gente pode usar o nosso suado dinheiro de um jeito que faça mais sentido na nossa vida. Se para ti faz sentido consumir, tá tudo bem. Eu não quero vir aqui numa posição de julgar.
mas eu acho que as pessoas que costumam me acompanhar aqui no canal, elas também estão correndo atrás de dinheiro, também estão correndo atrás de pagar dívidas e de construir sonhos. Então, quando a gente consome esses bens nada duráveis, a gente está se afastando dos nossos sonhos. E era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Deixem o seu like, comenta alguma coisa para me ajudar a engajar o vídeo. Muito obrigada por estarem comigo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!